noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas nessa noite. Convido você a ficar de pé nesse momento. Se você ainda não colocou o seu telefone no modo céu, aquele que só Jesus tem a capacidade de fazer ele tocar, eis o momento para você fazê-lo, para você colocar o seu telefone nesse modo. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler apenas um versículo antes de nós começarmos o nosso culto. Hebreus, capítulo 10. Fica depois do capítulo 9 e antes do capítulo 11. Ajuda? Todos encontraram? Versículos? Versículo 25. Hebreus 10, 25. O autor, que é desconhecido, ele vai dizer: e não deixemos de nos reunir como a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando nós sabemos que está se aproximando o dia. Meus irmãos, Jesus vai voltar, isso é certo, claro, alvo, límpido mais que a água. Ele vai voltar, mas enquanto ele não vier, ele quer que nós, o seu povo, a sua igreja, que nós estejamos aqui reunidos na casa do Senhor no dia que ele mesmo separou para ele, para que nós o louvemos, para que nós o cultuemos, para que nós o adoremos. E a ordem dada pelo autor é que nós encorajemos uns aos outros. Está doendo o pescoço, irmã Dorinha? Passa massagiol, e a nora vai e faz uma massagem no pescoço. Está com crise de rinite, Alberto? Toma uma medicação. O pastor está com dor no corpo por conta da vacina da Covid, mas louvado seja Deus, porque o dia mais importante da semana, Mateus, é esse, é o domingo, em que nós estamos na casa do Senhor, para louvar e bendizer o seu nome, para nos alegrarmos vendo os nossos irmãos da fé. E por isso, por todos estes motivos, eu convido você a dar sua melhor salva de palmas para Jesus nesse momento. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos, com toda a alegria dos nossos corações. Graças e paz. Quantos vieram aqui agradecer a Deus por ele se lembrar de você todos os dias? Amém. Glória a Deus. Dê o seu melhor louvor. Eu não paro, não te
fazemos todos parte desta mesma família, família de fé. Somos irmãos, e o que corre em nossas veias é o sangue de Cristo, e é por isso que nós não temos a menor dificuldade de dizer que somos irmãos, de dizer que nós nos amamos de tal modo que o mundo, quando olha para nós, diz: eu também quero fazer parte desta família, porque é uma família que, ainda que tenha problemas, é uma família que não se separa, não se aparta, é uma família que se une quando os problemas aumentam, quando as dificuldades chegam. Aí é que nós nos aproximamos, aí é que nós nos fortalecemos, aí é que nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus, que é o nosso Pai e que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Moisés reconheceu e disse: Senhor, vir terra prometida é bom demais, mas se o Senhor não tiver, não vale. Senhor, nuvem no céu é bom, mas se o Senhor tiver, não adianta nada. Senhor, coluna de fogo esquenta, mas se não for o teu amor, de nada valerá. Senhor, o mar pode se abrir, mas se o Senhor não for à nossa frente, de nada valerá. É por isso, Bia e Mateus, é por isso, Vitor, que nós pedimos todos os dias: Senhor, anda conosco, Senhor, reina sobre nossas vidas, Senhor, reina sobre nossos lares, nossos casamentos, os filhos de vocês, o trabalho de vocês, que o Senhor reine sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar, meus queridos irmãos.
incomparáveis, inigualáveis, insuperáveis são as promessas do Senhor. Meus queridos, certa feita, Gideão estava trabalhando e Deus se revelou a ele e disse: Gideão, vai ser você que vai libertar o seu povo. E Gideão disse: mas eu sou o menor, Senhor, da minha casa, da minha família. Mas Deus disse: Gideão, quem está te mandando sou eu sou o Senhor. E Gideão, no ato de obediência, ele foi fazer aquilo que Deus lhe ordenara, Marinho. E para nossa alegria, Gideão conseguiu levantar 32.000 homens no exército, Mateus. E Deus disse a Gideão: Gideão tem muito. Daqueles 32.000 ficaram 10.000 homens. E Deus disse a Gideão: Gideão ainda tem muito. Daqueles 32.000 homens ficaram 10.000. Daqueles 10.000 ficaram 300 homens. Com mais Gideão, 301. E esses 301 homens derrotaram um exército de, ao que tudo indica, mais de 50.000 homens. Porque inigualáveis são as promessas do Senhor. Tudo aquilo que Ele disse se cumpriu. Todas as promessas do nosso Deus são fiéis e são dignas da nossa reverência, da nossa obediência, do nosso respeito e do nosso reconhecimento, porque Ele é Deus e tudo para Ele é possível. É por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui nesta noite louvando e bendizendo a Ele, que é único, inigualável, incomparável e todo-poderoso Deus. Eu disse isso semana passada, já que a gente não pode se abraçar. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Dê uma risadinha para ela com seus olhos. Eu não sei como é que você vai fazer isso, mas faça isso. Não é
2 piscadas, 3 piscadas, pisca sem parar em 5 minutos, mas de tal forma que a pessoa que estiver do seu lado, ela sabe que você está dando uma risada para ela, daquela de mostrar toda aquela arcada dentária que Marinho tem, aquela que brilha igual teclado de piano. Eita, aleluia! Pode sentar, meus irmãos. Aquela risada que só Marinho tem aqui na igreja agora, só ele. Aquele dente branco, o dente de Marinho, meus irmãos, é mais alvo do que a carne de coco. Não é mais nem mais alvo que a neve, é mais alvo que a carne de coco, Alberto. Pense no sorriso Colgate. Brilha mais do que tudo na vida. Mas ele vai fazer propaganda daqui a pouco. E Luz é a empresária dele. Tá junto dele. Amém. Junto dele. Colado, colada. Não passa nem vento. Meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Você que está nos assistindo agora, nesse momento, não aqui presencialmente, mas você que está aí, nos acompanhando, em algum momento você nos encontrou nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, ou pelo Instagram da igreja, ou pelo Facebook. Olha, se for pelo YouTube, tem um pitoquinho vermelho aí. Aperte ele aí, se inscreva, aperte, clique lá naqueles sininhos, para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos uma nova mensagem. E compartilhem, meus irmãos, compartilhem estas mensagens, para que nós possamos ser um canal de evangelismo, também de forma digital. Nós tivemos aqui ontem, meus queridos irmãos, a 2ª aula de inglês, e ontem, o mais velho dessa turma aqui era o professor. Professor, recebe em nome de Jesus? Era o mais velho da turma, porque essa turma de inglês está sendo formada, meus irmãos, basicamente por jovens. Jovens assim como Bia, a prima dela, Vitor. Tem um jovem lá de quantos anos, Deison? Eu acho que eu tenho 16, 17 anos nascendo. 16 anos, olha só. O mais velho é o professor, gente. Ele tem 15. Mas a velhice dele se transforma em sabedoria. E é isso que ele está passando para os alunos. Bia, a aula de ontem foi legal? Isso aí. Vitor, a aula foi legal de ontem? Foi, né? Foi legal. Daqui a pouco, Francisco, só vai ter espanhol e inglês. Oi? Pronto, já tem uma aluna de espanhol aqui. Já está no stand-by. Mas, irmãos, tudo isso que nós estamos fazendo é para a glória de Deus. Tudo isso é para que o nome do Senhor seja exaltado, mais ainda do que já é. Agora, a igreja, ela tem sido abençoada por essas ações, por esses movimentos que nós estamos fazendo na igreja. E, meus irmãos, convidem mais pessoas. Permitam que pessoas sejam abençoadas também pelo aprendizado, não só nas aulas de inglês, mas convidem pessoas para estar conosco aqui. Houve um aumento da capacidade, então 50% já pode estar, e nós temos aqui toda a segurança possível. Está quase todo mundo vacinado, glória a Deus. Mas ainda assim, usamos máscara, tem álcool em gel, tem a separação das cadeiras. Então, nós temos sim um ambiente seguro para que nós possamos convidar pessoas. E faça igual a irmã Adelaide e a irmã Dorinha. Quando vier, traga um casaco. Aquele casaco de lã de ovelha que a irmã Adelaide usa para esquentar ela. Oi? A irmã Adelaide está a dama de vermelho hoje. Olha só. Glória a Deus por isso. Irmãos, hoje pela manhã estivemos em poucas pessoas aqui na nossa aula de CETEB. Não, CETEB não. É o costume, gente, é o costume. Depois de 1 ano e meio, é o costume. Mas estávamos aqui em poucas pessoas para a nossa escola dominical. Então, meus queridos, vocês já sabem, eu já disse, mas eu vou só lembrá-los.
Eu sei que nosso irmão Marinho hoje estava chegando do trabalho e depois de passar quase 24 horas seguidas acordado, trabalhando, é difícil. Tirando as exceções de dores nas costas, dor de cabeça, eu estava desse jeito, meus irmãos, mas eu estava aqui. O corpo pedia cama. Alberto veio para cá com uma crise de rinite, sinusite, alergite, a família do Ite todinha. Mas ele estava aqui. Então, quando você não puder, avise, até para a gente poder se organizar. Não dá, pastor, hoje eu não vou poder ir, estou doente, estou assim, mas avise. Porque às vezes, hoje meu corpo pedia cama, mas por respeito à igreja e por comprometimento eu estava aqui. Então, o que eu espero dos irmãos é o que a gente já faz sempre, isso não é novidade nenhuma. Mas é que os irmãos se interessem, porque o que nós nos alimentamos aqui, meus queridos, é o verdadeiro tesouro dado por Deus, é a sua palavra, é a revelação da palavra de Deus. Então nós nos alimentamos do melhor banquete possível para uma pessoa, é a palavra de Deus. Então se organize, mas se não der, me avise, dê uma satisfaçãozinha para a gente poder se preparar. Amém, meus irmãos? Dito isto, irmão Francisco, por gentileza, você pode entregar os envelopes, meu irmão, por favor, de dízimos e ofertas. Senhor Deus querido, muito obrigado por mais um dia, Pai. Muito obrigado porque sabemos que muitas têm sido as dificuldades. Pai querido e santo, nós sabemos que as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, inclusive para estarmos aqui em Tua casa, Senhor, só nos encorajam mais e só nos fortalecem mais a estarmos aqui. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Generosidade demonstrada nessa igreja é fruto, Pai querido, de corações obedientes à Tua palavra, Senhor. Que toda esta generosidade, que todo este comprometimento é fruto de um coração quebrantado, Senhor Deus, pela Tua palavra. E por isso eu só tenho a Te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando prosseguimento à nossa exposição na carta de Daniel. Hoje nós chegamos, meus irmãos, naquilo que eu falei domingo passado, que é uma divisão deste livro do profeta Daniel. Nós vimos até domingo passado os 6 primeiros capítulos desse livro, quando nós vimos toda a parte histórica que Daniel nos revelou, todas aquelas 6 histórias que nos foram contadas por meio deste profeta, este homem que chegou jovem na Babilônia e envelheceu, dando um bom testemunho e glorificando o nome do seu Deus. Mas a partir de hoje, nós vamos começar na segunda parte deste livro do profeta Daniel, que é a parte profética do livro. E é por esse motivo que o livro de Daniel é conhecido como o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, devido às revelações, às profecias que nos são apresentadas aqui, meus irmãos. E o que nós veremos a partir de hoje são visões
que o profeta Daniel teve e que ele fez questão de escrever, e inspirado pelo Espírito Santo, certamente será de profunda riqueza, de profundo conhecimento para o povo de Deus, ou seja, para mim e para você. Portanto, meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 7. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Peço que você esteja atento e fique em oração, porque é uma passagem das mais difíceis da Bíblia, meus irmãos. E que o Espírito Santo nos capacite para que possamos ter o entendimento correto das Escrituras. Todos encontraram? Daniel capítulo 7. Davidson, você faz a leitura, por favor, meu irmão, do verso 1 até o 28. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes um dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu dando-me esta interpretação: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante,
com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Amém. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pela leitura desta riquíssima palavra. E, Senhor Deus, diante da nossa incapacidade, Senhor, diante da nossa falta de conhecimento, que o Teu Santo Espírito venha nos capacitar nessa noite, Senhor, para que possamos extrair desse texto a mensagem, a ordenança, o que é mais importante para nós nessa noite, e que nós possamos sair daqui, meu Deus, não da mesma forma que entramos, mas possamos sair daqui sabendo qual é a Tua vontade, e sabendo, Deus, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e por isso te agradecemos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. É um texto dos mais difíceis, porque é animal, é chifre, é reino, é uma coisa, é visão, é tanta coisa. Mas o objetivo nessa noite é que nós possamos interpretar corretamente o que esse texto quer nos dizer. Meus irmãos, como eu disse a vocês, nós estamos abrindo agora a segunda metade do livro de Daniel. E a partir de agora ele vai começar a nos apresentar algumas visões que ele teve. Então, diante de tudo o que foi lido nessa noite, o que é importante para nós sabermos? Este livro, esse capítulo de 28 versículos, teoricamente ou de forma bem simplista, ela se divide em duas partes. Do versículo 1 até o versículo 14, ele nos apresenta a visão de Daniel. E no versículo 15 em diante, ele nos apresenta a revelação da visão de Daniel. É bem verdade também, meus irmãos, que nós podemos dividir esse texto em 3 partes. Daniel vai falar dos reinos humanos. Daniel vai falar do reino do anticristo. E Daniel também vai falar do reino de Cristo. Quando nós nos deparamos com esse texto, Daniel, meus irmãos, está nos apresentando que haverão reinos humanos. Mas dentre esses reinos humanos se levantará aquele que é conhecido por muitos como o anticristo. E o que isso quer revelar para nós nessa noite? Ou o que isso quer nos dizer, meus irmãos, nessa noite? O que Daniel está nos dizendo, irmã Dorinha e irmã Adelaide, é que virão tempos muito difíceis. O que Daniel está nos apresentando é o desembrulhar da história. Ele está dizendo, olha, se agora está difícil, vai piorar.
a coisa vai ficar ainda mais difícil, Carol, vai ficar ainda mais complicada. Mas ainda assim, Daniel ele vai nos dizer, ele vai nos apresentar que mesmo antes do anticristo, mesmo antes dos governos humanos, mesmo antes das dificuldades, das lutas, das perseguições que nós enfrentaremos, Daniel nos apresenta o trono de Deus. Daniel nos apresenta a simbologia do trono de Deus como sendo um trono do qual fluem rios de fogo, simbolizando o juízo de Deus. E Daniel também nos apresenta a figura do Filho do Homem como sendo o Senhor Jesus Cristo, que descerá em meio às nuvens com toda glória, com toda autoridade, com toda majestade, com todo o poder, para buscar a sua igreja. E é com base nessas informações, sabendo, meus irmãos, que este capítulo 7 de Daniel, ele é um paralelo do capítulo 2. E mais adiante, vocês verão, porque nós aprenderemos juntos nessa noite, Rosinaldo. Porque aqui este capítulo 7, ele é um paralelo do capítulo 2. Mas então, meus irmãos, falando em primeiro lugar dos reinos humanos, os versículos 1, 2 e 3 nos dizem que Daniel viu em sua visão que descerá do céu ventos dos quatro cantos dos céus. E isso representa, meus irmãos, esses quatro ventos vindo dos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que estes ventos representam ou simbolizam a intervenção, a ação sobrenatural e poderosa de Deus, agindo na história, intervindo na história. Meus irmãos, os reinos humanos, conforme nos descreve Daniel, eles estão totalmente debaixo da autoridade de Deus. Estes quatro ventos simbolizam a soberania de Deus, de tal modo, meus irmãos, que os reinos humanos, eles surgem, mas ainda assim debaixo da autoridade de Deus. Eles só se levantam pela permissão de Deus. Os reinos, os impérios, todos eles estão debaixo da autoridade de Deus. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos da soberania de Deus, Mateus, nós estamos dizendo que todos os reinos surgiram porque houve a permissão de Deus. Senão, o império babilônico não teria sido levantado. Nós vimos que foi Deus que permitiu que Nabucodonosor tomasse o poder sobre Jerusalém. Nós vimos também que foi Deus que entregou nas mãos dos medo-persas o reino da Babilônia. Da mesma forma, foi Deus que entregou o império medo-persa na mão dos greco-macedônios, sob o poder de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Foi Deus também que permitiu que Roma derrotasse o império greco-romano. Então, meus irmãos, não é pela força do homem que as coisas acontecem, mas sempre vai ser por conta da soberania de Deus. É pela permissão de Deus que as coisas acontecem. É pela permissão de Deus que reinos se levantam. Mas o texto também vai nos dizer, meus irmãos, que estes mesmos reinos, eles surgem, e o texto vai nos dizer aí, levantados dos mares. E nós precisamos entender aqui, Marinho, que os mares citados aqui, se nós olhássemos do ponto de vista geográfico, se nós olhássemos no mapa, qual seria o grande mar que ficava próximo àquela região? Seus irmãos que gostam de história e geografia vão lembrar que poderia se estar referindo ao mar Mediterrâneo. Mas acontece que aqui o que Daniel está nos dizendo é que esta palavra mar não tem nada a ver com água, mas é um simbolismo de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. O que
Daniel está nos dizendo, meus irmãos, é que todos estes reinos, estes impérios, eles se levantam do meio dos povos, das nações. Então, meus irmãos, todos estes reinos surgem da convulsão, da confusão dos homens, do poder, da vontade, do desejo de poder dos homens. E os reinos vão surgindo. Mas acontece, meus irmãos, que reinos se levantam, reinos caem, reinos se fortalecem, reinos se enfraquecem. Mas só existe um reino que permanece para todo sempre, e é o reino de Deus. Esse nunca passará, esse nunca cairá, porque este é o poder de Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, ainda a respeito dos reinos humanos, como eu disse a vocês, este capítulo 7, ele traça um paralelo com o capítulo 2. E os irmãos vão se lembrar claramente que lá no capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve uma visão. E naquela visão do rei Nabucodonosor, ele viu uma grande estátua que tinha uma cabeça de ouro que simbolizava o próprio rei Nabucodonosor. E ele viu que naquela estátua tinha o peito e os braços de prata, que simbolizavam o Império Greco-Romano. Aliás, o Império Medo-Persa. Ele viu também que os quadris daquela estátua representavam o Império Greco-Romano. E aquelas pernas de ferro e aqueles pés de ferro e de barro representavam o Império Romano. E quando nós chegamos aqui no capítulo 7, Daniel nos apresenta de um outro ponto de vista essa mesma visão, esta mesma revelação que o rei Nabucodonosor teve. Quer ver um exemplo? Aquela cabeça de ouro que representava o Império Babilônico na figura do rei Nabucodonosor significa aqui no versículo 4 a figura deste leão. O Império Medo-Persa, ele é simbolizado aqui pelo urso. O Império Greco-Romano, ele é simbolizado aqui por este animal, o leopardo. E aquelas pernas de ferro com seus pés de ferro e de barro representam aqui nesta visão de Daniel o quarto animal, o Império Romano. Agora eu quero lhes apresentar, meus irmãos, o porquê que Daniel chegou a essa interpretação. Veja aí, o que diz o versículo 4, Alberto? Primeiro parecia um leão, tinha asas de águia. Eu o observei, e em um certo momento as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os meus pés como um homem, e recebeu o coração de homem. A figura do leão, ele representa a Babilônia. O leão, ele é o rei dos animais selvagens. E da mesma forma, aquelas asas que estavam nas costas do leão representam as asas da águia. Se por um lado, meus irmãos, o leão é o rei dos animais selvagens, por outro lado, a águia é a rainha daqueles animais que voam. E isso demonstra toda a majestade, todo o poder do reino babilônico. Mas Daniel ainda viu, meus irmãos, que as asas foram retiradas desse leão. E nós nos lembramos que este mesmo rei Nabucodonosor, ele foi arrancado do seu trono. E ele foi colocado por Deus para viver junto com os bois e com os jumentos. Ele andava de 4 feitos animais. Mas ainda nesta visão de Daniel, ele viu que este animal foi colocado de pé como um homem. E ele recebeu o coração como um coração de um homem. O que nós nos lembramos? Quando Deus restituiu a capacidade intelectual de Nabucodonosor, e o rei recuperou a sua mente, recuperou a sua inteligência, e ele passou por todo aquele processo de humanização, e ele foi convertido a Deus. Esta é a visão do primeiro animal, simbolizando o Império Babilônico. Mas aí o que é que nos diz o versículo 5, Alberto? A
seguir, vi um animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por os seus lábios, e na boca entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se, coma quanta carne puder. Este segundo animal, o urso, ele representa o Império Medo-Persa. Alguém aqui já escutou a expressão o abraço de urso? Aquele abraço forte. Da mesma forma, o Império Medo-Persa era um império muito forte. E conforme Daniel viu na sua visão, diz que tinha 3 costelas em sua boca, na boca do urso. E o que isso significa, meus irmãos? Certamente são 3 impérios derrotados, conquistados pelos Medo-Persas, a saber, o Império Babilônico, o reino do Egito e o reino da Lídia. Esses 3 impérios, esses 3 reinos que foram derrotados pelos Medo-Persas. E Daniel ainda continua dizendo: e foi-lhe dito, pode comer muita carne. O que demonstra, meus irmãos, a força, o poder de destruição deste império Medo-Persa. Mas aí agora ele vai dizer a terceira visão que ele teve do terceiro animal. Verso 6. Depois disso, vi um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as asas de ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Nós sabemos, meus irmãos, e quem gosta de assistir aquele programa Animal Planet, sabe que o leopardo, ele é muito mais rápido do que o leão. E é por isso que essas asas nas costas do leopardo, o que demonstra, meus irmãos, que assim como o Império Greco-Romano, no poder de Alexandre Magno, mais conhecido por Alexandre o Grande, ele conquistou os seus inimigos de forma muito rápida, de forma muito ágil, de forma muito veloz, de forma muito inteligente. Conta a história, meus irmãos, que quando Alexandre Magno assumiu o poder greco-macedônico, ele em 13 anos, ele conquistou todo o mundo que estava possível ao seu alcance. Ali por volta de 334 a.C. E foi necessário, ou foi preciso apenas para ele, Francisco e Mari, entre 10 e 13 anos, para que ele conquistasse todo aquele mundo antigo que estava disponível para que ele dominasse. Nós sabemos que quando o pai de Alexandre Magno morreu, ele era ainda muito jovem. Mas ainda muito jovem, este homem, este grande conquistador, ele ficou muito conhecido por toda a sua agilidade, mas também por toda a sua inteligência. E sabe quem foi o professor dele, meus irmãos? Um certo filósofo chamado Aristóteles. Foi o grande mentor, foi o grande professor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E diante de tanto conhecimento adquirido por Alexandre Magno, ele fundou a cidade de Alexandria. Achando pouco, Alexandre o Grande, ele fundou uma das maiores bibliotecas da história, a Biblioteca de Alexandria, que tempos depois foi destruída. Há quem diga que por conta de Júlio César, quando pegou fogo em boa parte daquela biblioteca de Alexandria. Mas então, meus irmãos, nesta grande visão de Daniel, ele viu também que este leopardo, ele tinha 4 cabeças. E estas 4 cabeças, elas representam 4 grandes generais que se levantaram com a morte de Alexandre o Grande. Este homem que, mesmo sendo um grande conquistador, mas que morreu muito jovem, e após a sua morte, 4 grandes generais se levantam no poder do Império Greco-Macedônio. Talvez os irmãos que gostem um pouco mais de história vão se lembrar que foi Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco
e Seleuco. E os irmãos também vão se lembrar que muitas foram as batalhas. E quando você abre a sua Bíblia, no finalzinho do livro do profeta Malaquias, até que nós cheguemos ali no profeta João Batista, lá no Evangelho de Mateus, aquele intervalo entre Malaquias e João Batista, um período chamado de período intertestamentário, que durou aproximadamente 400 anos, em que Deus permaneceu em silêncio. Muitas foram as guerras que aconteceram naquela época. Os Ptolomeus se levantaram contra os Seleucidas. E o grande estopim dessa guerra, Bia, foi que um homem chamado Antíoco Epifânio Lena, ele pegou um porco e ele sacrificou esse porco dentro do templo dos judeus. Achando pouco, ele queria colocar imagens do deus Saturno, ou na mitologia grega, o deus Zeus, e ele queria adorar esse deus Zeus dentro do templo dedicado a Deus. E isso promoveu uma grande guerra. Os irmãos já devem ter ouvido falar na Guerra dos Macabeus, em que aquela família dos Macabeus não aceitaram esta grande afronta a Deus, e eles provocaram aquela grande guerra. Mas aí então, meus irmãos, nós chegamos, segundo a visão do profeta Daniel, ao quarto animal. E o que diz aí o versículo 7, Alberto? Em minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais. Este quarto... anteriores, que tinha 10 chifres. Este quarto animal era diferente de todos os outros animais, e o aspecto dele, Lusa, era terrível, era amedrontador, era medonho. O aspecto desse animal era de um animal truculento, bruto, sanguinário, muito assustador. E o verso 23 vai dizer que esse animal, este reino representado por este animal, era diferente de todos os outros. E nós vamos nos lembrar, meus irmãos, que naquela visão de Nabucodonosor, quando chega naquele império romano que tinha as pernas de ferro, foi aonde surgiu uma pedra que não tinha sido cortada por mãos humanas. E aquela quarta pedra, ela veio, Cícera, e bateu nas pernas de ferro e transformou em pó toda aquela estátua. Aquela pedra simbolizava o reino de Cristo, porque nós lembramos que foi durante o Império Romano que Cristo nasceu. E tal qual aquela pedra, nós sabemos que o reino de Cristo, esse não terá fim, ele será eterno, ele será limitado. E meus irmãos, diferente de todos esses outros reinos, o reino de Cristo durará para todo sempre. Mas ele destruiu o Império Romano, ele destruiu com todos os outros reinos. Acontece, meus irmãos, que este Império Romano, ele era diferente de todos os outros, ele se transformou num império muito poderoso. Nós sabemos que após o Império Romano ter conquistado o Império Greco-Macedônio, nós sabemos também que esse Império Romano, ele conquistou vários outros países, vários outros reinos. A saber, meus irmãos, o reino de Cartagena, o reino da Espanha, o reino de Cartago, a cidade de Corinto. Depois conquistou ali toda a Palestina. E quando Jesus nasceu, Roma, ou melhor, o Império Romano, era o império mais forte da sua época. E este império, ele durou até o século V depois de Cristo.
aonde ele foi destruído ali em 476 pelos romanos, pelos bárbaros. Mas este reino era um reino muito perigoso, era um reino muito forte. Mas aí vai dizer, nesta figura que Daniel viu, meus irmãos, que neste animal existia ali 10 cabeças. E essas 10 cabeças simbolizavam 10 reinos. Mas acontece, meus irmãos, que nós que abraçamos a doutrina reformada, nós reconhecemos que estes 10 reinos não são reinos literais. Esses 10 reinos é um número completo, porque nós sabemos que na teologia o número 10 é um número completo. E o que nós cremos, meus irmãos, é que depois do Império Romano haverá um número completo de reinos, e dentre esses reinos se levantará um chifre, um pequeno chifre, que derrotará todos os outros reinos. E este pequeno chifre, meus irmãos, é a figura do anticristo. E esta agora é a segunda parte da nossa mensagem que nós vamos entrar. Nós falamos sobre os reinos humanos, mas agora eu quero lhes apresentar o reino do anticristo. E talvez seja essa uma palavra que nos assuste, não é? O reino do anticristo, aquele temível, temido por todos. Mas para nosso esclarecimento, eu quero trazer para vocês hoje informações acerca do reino do anticristo. E o que é que nos diz aí o versículo 8, Alberto? Enquanto eu considerava os chifres, e outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Esta palavra, chifre, pequeno chifre, ela só foi utilizada por Daniel. O apóstolo João, ele usa a nomenclatura de anticristo. O apóstolo Paulo usa aquele que é o iníquo. E o Senhor Jesus utiliza aquele abominável, das desolações. Somente Daniel usa como o pequeno chifre. Mas nós sabemos que esse pequeno chifre simboliza o anticristo. Mas, irmãos, o que significa, afinal de contas, esta palavra anticristo? O que vem a ser a palavra anti, meus irmãos? Quem se arrisca? Contra. Ou aquele que quer ficar no lugar de. Então, todo aquele anticristo é aquele que é contra Cristo. É aquele que tem vontade de tomar o lugar de Cristo. Aquele que não aceita a autoridade, a soberania de Cristo e quer tomar o lugar dele a todo custo. Meus irmãos, quando nós ouvimos pessoas que se rebelam contra Cristo, todos esses, de uma certa forma, são chamados de anticristo. Todos estes que se rebelam contra a supremacia de Cristo, aqueles que querem tomar o lugar de Cristo, todos estes podem levar o título de o anticristo. Mas é interessante, meus irmãos, porque esse anticristo, ele é um homem, conforme nos descreve João, lá em Apocalipse 13, ele é um homem, ele tem número de homem. Há quem diga que ele não é um partido político, que ele não é uma instituição financeira, que ele não é um país, mas ele é um homem, com número de homem, com inteligência de homem. João em Apocalipse vai dizer que ele se levanta do meio dos mares, ou seja, do meio dos povos. Mas esse anticristo, ele também é uma revelação escatológica. E o que quer dizer isso, pastor? Que danado é isso? Porque, meus irmãos, vai ser por meio deste homem, deste anticristo,
que a Bíblia nos apresenta e que Daniel está nos apresentando hoje, que muita será a perseguição, que muita será a luta, que muito será o sofrimento que vai suceder sobre o povo de Deus, sobre o povo do Altíssimo, quando esse anticristo definitivo se levantar. Agora, o que este anticristo vai fazer, meus irmãos? Vai nos dizer o texto, aí no versículo 8 ainda, que esse anticristo ele vai ser um blasfemador. Esse anticristo vai ser aquele que vai falar mal de Cristo. Este anticristo esse homem, esse iníquo, ele vai ser aquele que vai falar mal de Deus, vai ser aquele que vai falar mal do povo de Deus, vai ser aquele que não vai se submeter à autoridade de Deus. Este anticristo, ou alguns acreditam que seja o próprio Satanás, ele vai ser aquele que vai blasfemar contra o Senhor. Ele vai ser um homem irreverente, ele vai ser um homem insubmisso, ele vai ser um homem totalmente rebelde a Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, que talvez vocês conheçam pessoas assim, autoridades que se levantam contra Deus, e que nesses últimos dias estão blasfemando, falando mal de Deus. Então, isso não é novidade. O que nós estamos enfrentando, meus irmãos, são os últimos dias. Por isso, nada do que tem acontecido para nós é novidade. Mas em segundo lugar, o texto vai nos dizer que este anticristo, ele vai ser um perseguidor do povo de Deus. O que é que diz aí o verso 21, Alberto? Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Verso 25. Ele fará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos, e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Este anticristo, ele perseguirá os cristãos. E meus irmãos, não se espantem quando nós observamos que cristãos estão sendo mortos porque não negam a sua fé. Quando cristãos são mortos porque confessam o nome de Cristo, mesmo diante de um risco iminente de morte. Porque o objetivo do anticristo, como foi lido agora há pouco por Alberto, ele virá para perseguir os filhos do Altíssimo, ele irá magoar os servos do Senhor. E o que ele quer, meus irmãos, é martirizar os seus servos, os servos do Altíssimo. Na grande verdade, meus irmãos, nós veremos a partir de agora, e nós já estamos vendo, que servos do Altíssimo estão sendo mortos. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, que o grande objetivo do anticristo é arregimentar pessoas para o reino dele. O que ele quer, meus irmãos, é que os evangélicos, não, mas os crentes, eles neguem o nome de Cristo. O que o anticristo quer, na verdade, é que nós neguemos a autoridade, a supremacia de Deus. E a partir do momento que nós fazemos isso, que nós negamos a Deus, nós entramos para o time dele. E todas as vezes que nós nos negamos a entrar para o time do anticristo, aí muitos, milhares e até mesmo milhões de servos do Altíssimo estarão sendo mortos. E sabe o que é mais bonito, meus irmãos, no meio de tudo isso? Se é que a gente pode usar esta expressão, que isto é bonito, Cícera, é que quando um servo do Senhor, ele não se rende à perseguição, quando ele não se dobra, Marinho, às lutas, às dificuldades que eles estão passando, e eles reconhecem a Deus e eles glorificam o nome de Deus, é que Satanás ele é derrotado duas vezes.
É derrotado porque Cristo já o derrotou na cruz. E ele é derrotado pela segunda vez quando os servos do Senhor não permitem que os seus joelhos se curvem diante de outro que não seja Jesus Cristo. Glória a Deus. E é por isso que Satanás é derrotado duas vezes. Porque nós não dobramos os nossos joelhos a outro que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Isso não pode e não deve acontecer, ainda que isso custe, irmã Dorinha, a nossa própria vida. E em terceiro lugar, Satanás, ele terá o seu tempo limitado. Diz as Escrituras, meus irmãos, que Satanás é o Satanás de Deus. Como é isso, pastor? Segundo Lutero nos diz, meu irmão, nos dizia, é que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. E Satanás, ele só pode ir, Bia e Carol, até onde Deus permite. É por isso que, o que é que diz aí no verso 12, Alberto? Todos os outros animais foi retirada a autoridade. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Ou seja, o tempo de Satanás é limitado. E aqueles reinos foram tirados do anticristo, porque quando chega o tempo certo, na hora que Deus determinou, Satanás não pode fazer nada porque ele está de mãos amarradas. Acontece, meus irmãos, que quando nós partimos lá para Apocalipse capítulo 12, verso 11, vai dizer que Satanás será derrotado pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, Satanás está limitado em seu tempo e em seu espaço. Os dias dele já estão contados. Ele não pode ir além do espaço e do tempo e do limite que Deus permita. Ele só vai até onde Deus permitir que ele vá, porque quem manda é Deus, e até Satanás tem que lhe obedecer. Mas acontece, meus irmãos, que Satanás, ou que o anticristo, ele também promoverá desordens. O que é que diz o finalzinho aí do verso 25 de novo, Alberto, por favor? Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Esse anticristo, ele também será um desordeiro, e ele tentará mudar o tempo e as leis, e ele promoverá desordens, porque o que Satanás quer, meus irmãos, é promover o tumulto, a bagunça. Ele não é ele vai ser totalmente insubmisso às leis, e é por isso que o apóstolo Paulo, quando chama ele de iníquo, e essa palavra iníquo quer dizer aquele que não se submete à lei. Este anticristo será um homem imoral, será um homem ilegal, será um homem incompreensível. Este mesmo anticristo, meus irmãos, ele será aquele que não se submeterá à vontade dos homens, ele não se submeterá às leis dos homens, ele não se submeterá aos tribunais humanos. E será necessário que o tribunal divino venha para derrotar este anticristo. E é por isso que no versículo 9, veja o que aqui diz, Alberto, o versículo 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas do seu trono estavam em chamas. Este grande tribunal, tribunal de Deus, Lusa, para aquele que está assentado num trono de fogo, da onde fluem rios de fogo, e este fogo simboliza o juízo. E Satanás já está derrotado, meus irmãos, ele não pode fazer nada além do que lhe é permitido por Deus.
Mas acontece que esse anticristo, ele só será derrotado por este tribunal divino, que é o tribunal do próprio Deus. Porque ele não se submeterá a tribunais humanos. Ele já está derrotado, meus irmãos. Mas acontece que o anticristo, assim como Satanás, ele ainda tenta fazer com que os servos do Senhor se afastem dele. É por isso que nós percebemos que ainda existe tanta discussão, tanta confusão. É por isso que nós percebemos que ainda existem tantos conflitos, tanta desunião no meio do povo. Porque em certa parte ainda existe aqui as artimanhas do anticristo operando sobre a vida das pessoas. É por isso que esse anticristo só pode ser derrotado, meus irmãos, por um tribunal humano. Em terceiro e último lugar, nós vamos falar agora sobre o reino de Cristo. Nós falamos sobre o reino dos homens, nós falamos sobre o reino do anticristo, mas é necessário também que nós falemos sobre o reino de Cristo, daquele que reinará para todo sempre. Como eu disse a vocês, meus irmãos, nós vivemos entre o já e o ainda não. O reino de Cristo ele já foi inaugurado, Maria. Quando Cristo desceu do seu trono e ele se encarnou e viveu entre nós, e agora ele vive não apenas entre nós, mas ele vive dentro de nós, por meio do seu Espírito Santo. Mas acontece que este reino ele não está em sua plenitude, porque a sua plenitude só vai acontecer quando Cristo voltar definitivamente para buscar a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, nós vivemos sim nesses momentos difíceis. É por isso, meus irmãos, que ainda existem pandemias. É por isso que mortes ainda acontecem. É por isso que doenças ainda levam os nossos familiares. É por isso que muitas vezes nós enfrentamos lutas em nossos trabalhos. Nós enfrentamos dificuldades em nossas famílias. Nós enfrentamos muitas vezes dramas familiares, dramas profissionais. Mas tudo isso, meus irmãos, é porque ainda não chegou a plenitude dos tempos. Mas sabe o que nos alegra, meus queridos irmãos? É que o reino de Cristo, ele será universal. Veja o que é que diz o verso 14, Alberto. Ele recebeu autoridade, glória e o reino do rei. Todos os povos, nações e homens e todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. O reino de Cristo, ele é eterno e ele será eterno. Todos os povos de todas as raças, tribos, línguas e nações o adorarão. O reino de Cristo, ele é universal, meus irmãos, porque ele dura, ou ele percorre de mar a mar, de ponto a ponto deste universo. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Porque Cristo venceu o mundo, venceu o pecado, venceu Satanás, e ele venceu a morte. E todos os inimigos estarão debaixo dos seus pés, e Cristo finalmente entregará todo o mundo, todo o poder e toda a autoridade nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso, para que finalmente Cristo possa reinar para todo sempre, por toda a eternidade. E diz ainda o texto que, além de ser universal, o reino de Cristo, ele também é eterno. Meus irmãos, nós reinaremos para todo sempre. Nós reinaremos por toda a eternidade. Estaremos junto com Cristo, reinando com Ele, vivendo no novo céu e na nova terra, aonde todos esses dramas passarão, todas essas perseguições, essas lutas já não existirão mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz ainda que nós
continuaremos. O reino de Cristo, ele será perseverante e nós reinaremos com Cristo por todo sempre. Veja aí o que aqui diz o verso 18, Alberto. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Verso 22. Até que o ancião veio e o pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Verso 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, do povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Nós reinaremos com Cristo para todo sempre. Nós nos assentaremos no trono junto com Cristo, conforme a visão que João, o apóstolo João, teve lá em Apocalipse, quando ele viu aqueles 24 anciãos assentados no trono. E esses 24 anciãos representam, simbolizam a igreja de Cristo, ou seja, somos nós. E nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Nós seremos corregentes com Cristo na governança de todo o universo, e nós reinaremos com Ele para todo sempre, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos dos séculos. Finalmente, meus irmãos, o reino de Cristo, ele é um reino eterno, ele é um reino incomparável, ele é um reino universal, e todos nós um dia nos assentaremos com ele para reinarmos também com toda alegria, com toda reverência. Eu não sei quanto a vocês, mas essa visão, Lena e Cícera, enche o meu coração, Mari. Quando eu fico pensando, Lusa e Carol e Bia, irmã Adelaide, irmã Dorinha, as mulheres da igreja, eu fico imaginando naquele dia glorioso em que Cristo descerá do céu, em meio a nuvens, com aqueles exércitos celestiais, com todo aquele coro, e Cristo descendo em toda majestade, com todo o poder, com toda a glória, com toda a autoridade, Ele vindo nos buscar, e Ele dizendo para nós que somos a sua igreja: venham a mim, benditos do meu Pai, porque eu preparei para vocês uma morada no céu. E nós nos assentaremos no trono junto com Cristo, e reinaremos por toda a eternidade junto com Ele, em um novo céu, em uma nova terra, aonde não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem luto, aonde a única lágrima, se porventura escorrer dos nossos olhos, Cícera, serão lágrimas de alegria, porque esses últimos dias se passaram, e nós vamos nos lembrar de todas essas perseguições que nós estamos passando hoje, de todas estas lutas, muitas vezes as dificuldades de nós virmos para a casa do Senhor. Mas quando nós estivermos na glória, Francisco, Rosinaldo, Mateus, Davidson, outro Davidson está aí? Alberto, Marinho, quando todos nós estivermos reunidos, que dia glorioso, meus irmãos! E nós vamos nos lembrar que todas essas lutas que nós estamos passando foi muito pouco diante do sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. Quando Ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido, mas não vivemos. Por outro lado, Ele sofreu tudo o que nós deveríamos ter sofrido naquela cruz, mas por amor a mim e a você, Mateus, Ele sofreu todas essas dores em nosso lugar.
E com o seu sangue, Ele pagou o alto preço. Ele perdoou os nossos pecados. Ele anulou a nossa dívida com Deus. Ele nos justificou diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos regenerou através do seu Santo Espírito. Ele nos adotou como filhos por causa de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é por isso que quando nós nos deparamos com mensagens como essa, nós sabemos que o que nos aguarda é difícil, é muito ruim. O que estamos passando hoje é ruim, mas o que nos aguarda é muito pior. E como é que nós devemos e podemos aplicar tudo isso, meus irmãos, em nossas vidas? O que é que diz o versículo 15, Alberto? E o versículo 28? Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos. Meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas comigo. Meus irmãos, se homens como Daniel, que tinha tanta intimidade com Deus, quando ele teve essa revelação do que acontecerá de agora em diante, não apenas no período do profeta Daniel, mas como nós também estamos vivendo hoje. E quando nós nos deparamos para tantas tribulações que nós enfrentaremos daqui para frente, se Daniel ficou com o seu rosto pálido, se ele ficou aterrorizado, nós também precisamos ficar alertas. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós não podemos descuidar, porque muitas armadilhas estão sendo colocadas, meus irmãos, para que o povo de Deus caia. Eu tenho dito à igreja que Satanás tem colocado muitas cascas de banana no chão, para que o povo de Deus escorregue e caia. Precisamos ficar alertas. Precisamos entender, meus irmãos, que o maligno, ele é astucioso. E ele tem 3 vontades principais: é matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E não nos enganemos, meus irmãos, que quando Satanás foi expulso do céu, e isso está lá na carta do Apocalipse, aqueles seres do céu disseram: louvado, glórias aos céus, a vocês que moram nos céus, porque o dragão foi lançado do céu para a terra. Mas por outro lado, também diz lá em Apocalipse: ai daqueles que estão na terra, porque Satanás, ele sabe que o tempo dele aqui é muito pouco, e ele está fazendo o possível para que o povo de Deus blasfeme, para que o povo de Deus se afaste do Pai, para que o povo de Deus caia em adultérios, caiam em pornografia, caiam em prostituição. Satanás tem tentado, meus irmãos, fazer com que o povo de Deus caia em vícios, caia em mentiras, que o povo de Deus viva de fofocas, viva de dar calote, sejam desonestos. E precisamos estar vigilantes sobre isso. Precisamos estar alertas. Em segundo lugar, meus irmãos, o que nós devemos fazer diante de uma mensagem como essa? Nós precisamos fazer o que o próprio profeta Daniel fez lá no capítulo 9, que nós veremos mais para frente, quando ele ficou vigilante e ele começou a orar e a vigiar e a jejuar. Que nós adotemos ou voltemos a adotar estas práticas do jejum e da oração, sabendo, meus irmãos, que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. A Bíblia diz que ele está ao derredor, rugindo como um leão, tentando devorar aqueles que são do Senhor. E o que você e eu precisamos fazer é ficarmos vigilantes e não esmorecermos em nossas orações
e em nosso jejum. Mas finalmente, meus irmãos, o que nós devemos fazer diante de uma mensagem tão difícil como essa, tão aterrorizante como essa, é sabermos que o ancião de dias, ou seja, a figura de Deus, ele continua assentado no seu alto e sublime trono, um trono de fogo, que dele correm rios de fogo, e ele não dorme, ele não cochila, e como um justo juiz, ele julgará na hora certa, no momento exato. E naquele dia em que o Senhor Jesus descer dos céus em toda glória, ele virá nos buscar. E então tudo isso que nós estamos passando, isso cairá no mar do esquecimento, porque as últimas coisas passaram. E como diz a Bíblia, tudo vai se fazer novo. E nós reinaremos com Ele, meus irmãos, para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé. Que texto difícil, meus irmãos. Que texto tão complicado. E é só pelo Espírito Santo que nós podemos interpretar uma mensagem tão difícil como essa. Enquanto alguém vai chamar a professora, nosso irmão vai passar os elementos. E mais uma vez, para você que é batizado, para você que está vivendo na sua comunhão plena com Deus, que você avalie a sua vida neste momento, que você faça um autoexame, se você tem ficado vigilante, alerta, se você não tem esmorecido em suas orações, se você não tem esmorecido também no seu jejum, porque é importante para que o povo de Deus permaneça firme, vigilante, meus irmãos, em jejum, em oração, em leitura das Escrituras. Senhor Deus, nós consagramos esses elementos aqui, Pai, para que mais uma vez o Teu nome seja glorificado e nós nos lembremos daquele Teu sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, Senhor. Amém. Pode passar, Deus, por favor. Seja o louvor.
meus irmãos, que naquele dia, próximo à sua crucificação, Cristo chamou os seus discípulos e disse: este é o meu corpo que eu dou em favor de vocês. De todas as vezes que vocês comerem deste pão, vocês lembrarão que eu entreguei a minha vida por vocês. E foi necessário, meus irmãos, que Cristo morresse naquela cruz do Calvário, no nosso lugar. Um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. Ele fez o que nós deveríamos ter feito e não fizemos. E por causa disso, Ele sofreu tudo aquilo que nós deveríamos ter sofrido naquela cruz do Calvário. Mas por amor a mim e a você, nós não sofremos. Por isso, quando comemos deste pão, nós lembramos do sacrifício de Cristo na cruz. Comamos todos. Obrigado, Deus, porque nós não seríamos capazes de, pelos nossos méritos, ganharmos a nossa salvação, Pai. E te agradecemos por isso. E da mesma forma, quando nós pegamos deste cálice, nós lembramos que naquele mesmo dia, naquela mesma noite, o Senhor Jesus pegou aquele cálice e Ele disse: este é o cálice da nova aliança, que eu ofereço em favor de vocês. Foi através do sangue de Cristo que o seu e o meu pecado foram purificados. Que hoje, quando Deus olha para nós, Ele nos vê purificado, alvos mais que a neve, porque já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bebamos todos, meus irmãos. Obrigado, meu Senhor. Obrigado porque todas as vezes que nós celebramos esta Santa Ceia, nós nos lembramos, Senhor, da nossa fragilidade. Nós nos lembramos da nossa incapacidade. Nós nos lembramos também, Senhor Deus, da nossa total dependência de Ti, Senhor. E nos alegramos porque tudo o que acontece é porque o Senhor permite. E sabemos, Pai amado, que o Senhor tem tomado conta do Teu povo. Sabemos, Deus, que todos os livramentos que têm acontecido em nossa vida é intervenção Tua, Senhor. Porque a Tua soberania está acima de tudo. A Tua soberania está acima de todos. E a nossa esperança, firme esperança, Senhor, é que Teu Filho Jesus vai voltar. Ele nos resgatará e nós reinaremos com Ele para todos sempre, para todos sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, rica e abundantemente. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas e consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Eu desejo para vocês uma boa noite de descanso, de refrigério, de renovo. E quinta-feira à noite eu os aguardo aqui em nome de Jesus para ouvirmos mais uma vez a palavra do nosso Senhor. Uma boa noite a